Em defesa do nosso planeta, os cientistas estão alarmados com a aceleração do degelo da Antártica, consequência do aquecimento da Terra, que ameaça a própria vida da Terra. No Peru, já desapareceram muitos glaciares e o Pastoure, o mais alto depois do Huascarán, já começou a derreter. Dentro de pouco tempo, vai desaparecer. Há 20 anos, não teve êxito a iniciativa de converter o continente polar num parque mundial, livre do envenenamento que causaria a exploração de seus recursos naturais em busca de petróleo, ouro, platina e outros metais preciosos. Contaminar as águas dos nevados que vão para os nossos oceanos significaria acabar com as plantas marinhas, com os peixes e com a própria vida humana. Em 1988, reuniram-se em Wellington, na Nova Zelândia, os delegados signatários do Tratado da Antártida e não prosperou a proposta de convertê-la num grande parque para benefício da humanidade e proveito da saúde de todos. A maioria dos países votou contra a vida. O acordo declarou a sentença de morte. Na capital se ergueu um grande protesto. Os manifestantes desfilavam exibindo caveiras e foices. Os delegados sorriam enquanto prendiam nas suas lapelas, como na vestimenta dos espantalhos, um distintivo com a consigna Parque Mundial. A partir desse instante, em vez de água, é a morte que vai descer da Antártida. As indústrias pesqueiras, com sua fumaça tóxica que perfura a camada de ozônio, e os detritos lançados nas águas dos rios, estão acabando com as reservas naturais. Como acontece com o mercúrio usado pelas grandes empresas mineradoras e nos garimpos de ouro. Os barcos petroleiros envenenam os mares com as suas marés negras. Os pássaros desabam asfixiados e os peixes morrem afogados. As sardinhas enlouquecem. Os albatrozes não podem voar com as suas asas negras. A massa de podridão orgânica, graxa, águas turvas e pestilentas avança e mata as flores, contamina o mar, assassina toda forma de vida, peixes, moluscos, algas, qualquer alimento produzido pela flora aquática. A pesca das baleias aumenta, cada vez mais cruel. Estão em perigo as baleias gigantes e as pequeninas angulas, os flamengos, essas aves que voam como bandeiras peruanas. A turística gaivota canadense, o galinho da serra com sua cabecinha vermelha, como se maquiado de rubores. O límpido pinguim, sempre bem vestido com seu traje de gala. A bucólica tartaruga verde. Os delfins circenses, mais humanos que os humanos e mais inteligentes. Os incêndios florestais e a derrubada incessante da mata é outra ameaça. Ao prazer de ler um bom livro, uma revista, um jornal, apodera-se de mim a preocupação de saber que para o papel necessário à sua edição, muitas árvores foram abatidas. O New York Times, só nas suas enormes tiragens domingueiras, consome em papel muitos hectares de floresta, tantas como o mais pavoroso incêndio. Se essa depredação persiste, chegará o dia em que enfrentaremos o dilema de escolher entre uma árvore e um livro, ainda que o ideal seria sempre ler um livro, à sombra de uma árvore
e não ver a árvore nas folhas de um livro. Em Chaclacayo, onde vivo, a 25 quilômetros de Lima, o meu amigo Sérgio Guarisco morreu defendendo uma árvore que estavam derrubando. Os trabalhadores cumpriam ordens municipais e policiais, aproveitando a escuridão da noite. Continuaram serrando a frondosa árvore, embora Sérgio estivesse abraçado a ela, até que sobre o seu corpo caiu a avalanche do grosso tronco. O meu amigo morreu esmagado. Morrer como ele, em defesa de uma árvore, significa estar disposto a morrer pelos outros, para salvar a vida de todos, impedir a destruição do planeta, a ruína da humanidade. Os pássaros e as árvores se lembrarão dele e repetirão o seu nome, os namorados que se beijam aconchegados sobre uma árvore, andarilhos que repousam à sua sombra. Sua vida e sua morte fincaram raízes e espalharam sementes. Guarisco dará esplêndidos frutos para a felicidade das gerações que virão. Este é o seu legado. Recordemos, queridos amigos, esse herói civil que preferiu morrer antes de permitir a morte de uma árvore. Não esqueçamos jamais o sacrifício e honremos a memória de Sérgio Guarisco. Do cuidado da natureza depende o nosso futuro. E do futuro do planeta depende a vida de uma criança que deve ser educada para defender a vida. Formá-la com uma cultura de amor à natureza significa inculcar-lhe o sentimento pela paz. Fazê-la compreender que a guerra é destruição e morte. Que só o fato de derrubar uma árvore é quase um ato de guerra. Faz pouco se promulgou no Peru um projeto de lei, conhecido popularmente como a Lei da Selva, que autoriza vender imensas extensões da floresta amazônica com seus rios e seus habitantes, às empresas transnacionais do petróleo, nas quais vivem diversas culturas desde tempos imemoriais. Lei que deu lugar a um levante de protestos dos povos nativos. O Congresso da República, frente a essa resistência, decidiu anular a lei, depois da morte de vários nativos e soldados. Foi uma batalha vencida, mas sempre existe o risco de uma nova tentativa com outras artimanhas políticas. O infeliz decreto-lei permitia a venda de mais de 45 milhões de hectares, pondo em perigo 60% das florestas primárias do país, não vinculadas como patrimônio natural. Toda essa realidade clama pela integração dos nossos povos em defesa desses bens que nos são comuns. Juntos, poderemos defender a soberania e a riqueza de nosso patrimônio natural, o legado de nossa cultura herdada de tempos imemoriais. Juntos, podemos forjar um porvir com um sistema fundado no respeito da condição humana e não no lucro insaciável do mercado. A Amazônia constitui a nossa reserva de água, de oxigênio, de alimentação, de medicamentos, e não queremos que seja vendida nem saqueada. Os povos amazônicos sempre a defenderam. Nosso dever é respeitar os cidadãos originários, velando pela sua fauna, sua flora, seus rios, o equilíbrio ecológico. Os seus habitantes a vêm preservando há séculos, nômades errantes de um lugar a outro, para que a terra descanse depois de parir seus frutos, em benefício dos filhos da floresta.
Ao contrário dos empresários vorazes que abrem suas entranhas até convertê-la em terra infértil. Entregar a Amazônia equivale a vender nossos pulmões, nossos estômagos, nossa sede, em troca de umas quantas alforjas de ouro, sabendo que nos custa a vida. Porque aniquila o oxigênio que respiramos e acaba com a água que a terra e todos os seres que necessitam para a sobrevivência da espécie. Novembro de 2010, Santo Inês, Daniel Arturo Corcoeira. Nós podemos começar a conversa de hoje com a palavra de Thiago de Mello. Imagino que seria um começo muito promissor. Eu estou muito contente de estar aqui em Porto Velho mais uma vez, aqui no festival, por muitos motivos. Primeiro, pela perseverança dos fundadores e organizadores, dirigentes do festival. Porque esse festival serve à beleza da arte cinematográfica, a serviço da vida, e serve essencialmente à vida da floresta amazônica. Tem um motivo especial de satisfação de estar aqui, porque está ao meu lado um dos poetas a quem mais quero bem e um amigo a quem amo. É uma bênção a gente ter num artista, num escritor, num poeta, o mesmo respeito, a mesma alegria de conter nele uma pessoa que tem o dom da amizade. Arturo, querido. Mas eu tenho um motivo muito importante de estar contente. Motivo que ergue a minha esperança é de estar com vocês, que não são mais crianças. Na verdade, já são moças e rapazes. São todas no ensino médio, não é verdade? Ou são universitários também? Estão no ensino médio, né? Faz pouco tempo estive em Estocolmo, que vocês sabem que é a capital da Suécia. Um país onde se planta árvores, crianças, moços, homens da minha geração. Vocês estão vendo que a neve da cordilheira já caiu na minha cabeça, eu não sou mais moço. Mas a minha juventude cresce, cada dia de manhã ela amanhece mais forte. Porque ainda sou capaz da indignação, capaz de amor e capaz da esperança, cada dia mais. Eu tenho encontrado nas universidades, no Brasil, na América Latina e até na Europa, pessoas de 25 anos que já envelheceram. Só pensam em enriquecer, estão estudando para ter uma profissão e enriquecer. E consumir, sobretudo consumir. É com essa esperança, essa é a minha esperança, que se alegra de poder conversar com vocês. Eu falei com crianças lá na Europa, para que elas, e antes, ano passado, eu falei no Japão. Sabe o que eu pedi a elas? Que elas trabalhassem para defender a vida da floresta amazônica, a preservação da floresta, da nossa floresta. Esses verdes que se alastram e ocupam metade do chão brasileiro e cobre com as suas virtudes, com seus encantos, o chão
de mais 8 países da nossa América Latina. A nossa floresta, eu sempre pedia, onde chegava, se fosse um congresso de escritores latino-americanos, que Arthur tantas vezes participou ao meu lado, eu terminava sempre pedindo pela floresta amazônica. Fosse na Colômbia, no Peru, nesse festival, para quem eu fiz um poema, A Floresta Pedindo Socorro, e dediquei os direitos e entreguei esse poema como uma doação ao festival, é uma preocupação permanente da minha vida, a qual dedico todos os meus instantes, em tudo que faço, com mais de já 5 livros só sobre o que eu chamo a pátria da água e a pátria do verde, a nossa floresta. Por que eu vou falar com vocês? Quero falar com vocês. Eu vou reler aquilo que Fernanda já leu, escrito por Arturo. Eu tenho 2 poemas dedicados às crianças. Prestem atenção, as crianças que estão vivas e ainda as crianças que vão nascer. Vocês que estão me ouvindo são responsáveis pelo futuro das crianças, não só da nossa floresta, do nosso Brasil, mas das crianças que ainda vão nascer também. Tá? Nesse instante estamos construindo esse futuro. Olha que a responsabilidade de vocês qual é. Do cuidado da natureza depende o nosso futuro. E do futuro do planeta depende a vida de uma criança, que deve ser educada pelos professores de vocês. O professor não ensina, o professor educa, o professor forma uma criança para a vida. Os professores e os pais. Vocês estão sendo formados para ajudar a vida das crianças e a vida da floresta tão sofrida e das crianças. Tem muita criança do Brasil que dorme com fome. Vocês vão ajudar. Porque na minha geração, eu que já fiz 40 anos 2 vezes, já é pouco que a gente pode fazer. É pouco que todos os brasileiros da minha geração, da geração do Carlos Moreira, desse poeta tão lindo, é pouco. Vocês é que têm a grande responsabilidade. É preciso formar, que vocês se formem graças aos pais, aos educadores e, sobretudo, aos governantes deste pedaço da Amazônia, que é Porto Velho, que é Rondônia, que deem a importância à educação. Tomara que vocês não saibam com minúcias, não. O Brasil é um dos países mais atrasados da América Latina, está em 80º lugar, 80 países na frente do Brasil em matéria de educação. Vocês são abençoados. Vocês têm pais, professores e governantes que se interessam pela vida de vocês. Eu quero... Vejam vocês, o Neruda dizia, eu vou falar em português, Neruda dizia que eu faço muitos galhos nas árvores da minha conversa. Eu estou falando disso, de repente falo isso, mas sempre volto ao tronco essencial da minha conversa, que é a minha esperança de que é possível, sim, salvar a vida da floresta. Será possível? Mas, Tiago, você não é um sonhador? Você não é um utópico? Você não está trabalhando com utopia? Eu respondo, estou. Porque a geração de vocês vai ter que escolher, necessariamente, em qualquer instante, fazer uma escolha. Ou do lado da utopia, que é o da esperança, ou do apocalipse, a desgraça. A ruína da própria vida. Vocês têm que ser educados, sabe o quê? Para o amor. Uma vez estávamos Arturo
E eu, não sei se em Madrid ou em Salamanca, nós dois fazemos parte de um grupo de 25 escritores, pensadores, educadores da América Latina. O único que não era da nossa Latinoamérica era José Saramago, que acabou de partir para as estrelas, mas continua vivo para a sua obra. Ele é europeu, português. E integrávamos uma comissão das Nações Unidas, cujo nome era horrível, Comissão dos Notáveis. Eu respondi, quando me convidaram, ao secretário das Nações Unidas, eu disse: seu secretário-geral, aceito, sim, mas eu quero dizer que eu acabo de saber que eu sou notável. Notável, para mim, é uma criança da floresta que vive quase sem comer. É uma criança da nossa América Latina, como são milhões, que dormem com fome. Esses sim que são notáveis. Mas houve um dia, nós redigimos um manifesto, ao final de ouvir os dirigentes da Unicef. Unicef é a sigla do órgão das Nações Unidas que cuida da vida das crianças e adolescentes. Então tínhamos que redigir. Arthur e eu fomos escolhidos para compor o grupo que ia redigir esse manifesto. E Arthur incluiu uma frase muito linda. Tu te lembras qual foi? Frase: allá para el manifiesto del pasaje del siglo. El hombre había llegado a las estrellas, pero todavía no había llegado al corazón de los niños. Ele disse: o homem já chegou às estrelas, mas ainda não alcançou o coração das crianças. Eu chorei quando li isso. E eu terminei. Ele abriu com essa frase, eu terminei o manifesto dos escritores com a seguinte frase: as crianças e adolescentes da América Latina não estão esperando o milênio que vai chegar, não. O que as crianças estão esperando é a chegada do amor. E o José Saramago, que muitos de vocês conhecem de nome, meu grande escritor, prêmio Nobel, tu não sabes que amor é uma questão cultural? Eu disse sim, exatamente por isso. É que nós estamos vivendo a cultura do desamor, da falta de amor. Eu confio e tenho esperança que vocês estejam sendo formados pelos pais e educadores, formados para serem capazes de amor à vida da floresta e do seu povo. Eu vou concluir, porque quero ouvir os companheiros e tenho que fazer esforço para traduzir este peruano maravilhoso que não sabe falar português. Vai chegar um momento, todos nós sabemos falar espanhol, mas eles não sabem falar português. Fazendo uma pergunta que vocês vão responder com a sinceridade, que é uma forma de amor. Levante o braço com humildade e sinceridade, porque eu depois vou falar, tenho um recado sobre isto. Quem de vocês sabe do aquecimento do planeta Terra, esse lindo lugar que é a morada de todos nós? O aquecimento do planeta Terra e as suas consequências sobre a vida da floresta. Quem já sabe disso, levante a mão. Porra, todo mundo. Maravilha. Tá bem, então eu quero, quando voltar a falar, conversar sobre isto. Quiero empezar por agradecer a los organizadores de haberme invitado a este evento tan importante. Quero agradecer aos organizadores por haver convidado para este festival tão importante. Agradecer la lectura tan espléndida de Alejandra, de mi exposición. Ele errou o nome da Fernanda, chama de Alexandre, mas não faz mal. Ele agradece a leitura esplêndida que Fernanda fez do texto que ele escreveu.
la voz de Alejandra le ha añadido a mi, Não és a mi Alejandra, é prosa. Fernanda. É Fernanda. De Fernanda le ha añadido a mi prosa la poesía que le faltaba. Y también agradecerle a Tiago la excelente traducción que ha hecho, habiendo mejorado algunos párrafos de mi exposición. O amor dele exagera, está dizendo que eu fui o tradutor e melhorei o texto dele. Não, o texto dele é que é muito belo. Con Tiago nos une una gran amistad de hace muchos años. Nos hemos encontrado en eventos en muchos lugares del mundo y hemos integrado la Comisión de Personalidades a favor de la infancia. Y es explicable por todo esto que sea tan generoso en sus palabras cuando se refiere a mí. Arturo, querido, disse que nos une uma amizade muito linda, formada ao longo de muitos encontros de escritores, de pensadores em tantos cantos do mundo. E é por isso, acha ele, que eu me refiro sempre a ele. Ele acha que com elogio não, é com respeito e ternura humana. Y agradecerles a ustedes, jóvenes, que han venido a acompañarnos esta mañana. Quiero decirles que de ustedes es la Amazonia, que ustedes tienen que defenderla, que ustedes, cada uno de ustedes tiene que convertirse en un custodio de la floresta, defender cada árbol, cada pájaro, los recursos materiales, las medicinas que son la riqueza del planeta, son la reserva del planeta, y que si se acaba esa reserva, está en peligro la especie humana. Vou perguntar, vocês não entenderam o que ele falou? Mais ou menos, então eu vou responder, porque é muito importante. Ele quer sair daqui com a convicção, não com a esperança, com a convicção, de que vocês, filhos da floresta aqui de Rondônia, vão fazer sua parte para defender a vida da floresta e do seu povo, porque é aqui que reside o futuro da própria humanidade. Porque é a grande fonte do ar que a gente respira, do oxigênio, dos nossos alimentos, a virtude medicinal dos nossos verdes. E ele vai sair daqui com essa esperança de que vocês, moços, e eu espero que jovens também, que tenham juventude, vão trabalhar, vão participar da grande luta pela salvação da floresta amazônica. Yo quiero añadir algunos datos escalofriantes. Ele quer acrescentar alguns dados impressionantes Que he omitido en mi exposición. que ele não incluiu no texto que ele escreveu, que a Fernanda leu. El Fondo Mundial para la Naturaleza Ele quer advertir que o fundo, ha advertido que desde el año 2006 no ano ha 2006, o Fundo Material de Natureza advertiu que la humanidad en el 2050 que a humanidade, no ano 2050, necesitará los recursos de 2 planetas Tierra para abastecer la demanda mundial de alimentos. prestem atenção, ele está informando que o Fundo de Proteção Mundial de Proteção da Natureza, em 2006 já disse que até 2050 a humanidade vai precisar de 2 planetas Terra com todos os seus recursos para prover a vida dos habitantes do planeta. La demanda de alimentos, de agua, de energía, Alimentos, água, energia, não vai bastar de suelo com tudo que y a Terra otras tem. riquezas naturales. E outras riquezas naturais. Está me emocionando mesmo.
advierte también que la naturaleza amazónica está perdiendo su capacidad de regeneración y renovación. Atenção, vou dizer devagarinho. O Fundo Mundial adverte, avisa que a floresta amazônica está perdendo o seu poder de regeneração, o poder de se renovar da sua própria vida, perdendo com isso a possibilidade do seu próprio futuro, porque está sendo depredada, está sendo derrubada, está sendo esmagada pelos poderosos, pelos filhos ingratos da floresta. Los únicos indicadores que crecen en la Amazonia peruana, os únicos dados que crescem na floresta amazônica peruana, pátria dele, son la población, são a população, la pobreza, aumenta, a pobreza que aumenta, la desnutrición a desnutrição que aumenta y la erosión e a erosão de los das ecosistemas. terras, do próprio ecossistema. Vocês sabem, quem sabe bem o que é ecossistema aqui, por favor? Ótimo, tem gente que não sabe, formidável. Eu fico muito feliz quando eu não sei, porque eu vou aprender. Vocês vão aprender muito bem aqui, depois com os professores, o que é um ecossistema. En el Perú, la tala ilegal de la floresta ha calculado el Banco Mundial que pierden entre 10 y 15 millones de dólares anuales en este lucrativo comercio ilegal. O Banco Mundial ha advertido Que los países amazónicos, que os países amazônicos, todos, os 9 países amazônicos, não só o Brasil, não só o Peru, Colômbia, todos pierden entre 10 y 15 millones de dólares perdem anualmente entre 10 ou 15 milhões de dólares, anuales anualmente, con la venta ilegal de madera. com a venda ilegal de madeira. Nós precisamos ter amor e ter vergonha na cara, cada um de nós. Nós permitimos, somos nós que estamos permitindo, cada brasileiro está permitindo, cada filho dos países latino-americanos está permitindo, que são milhões de dólares que os ricos, poderosos e ingratos, desumanos, com a venda das nossas madeiras. Las empresas transnacionales As empresas multinacionais constituyen una inmensa maquinaria de hacer dinero. constituem as empresas multinacionais que estão em todo o Brasil, em toda a América Latina, constituem uma verdadeira máquina só de fazer dinheiro. Escuchen bien. Escutem bem vocês, Se calcula que ganan a una velocidad de 76.000 dólares por minuto. se calcula, o Banco Mundial calcula que essas empresas todas nacionais, o lucro dela é de 76 milhões de dólares por minuto. Y amenazan además Habla mais despacio, pues. de no seguir invirtiendo si en caso les aumentan los impuestos, las regalías o cambian la política tributaria. Eu advirto, vou falar em português para vocês, ele não é candidato, nem vereador, nem deputado, nem senador, nada. Ele está dizendo que os políticos brasileiros não têm coragem de dizer. Porque são as empreiteiras que estão governando. São as empresas multinacionais que vêm e se entendem com os governantes brasileiros e latino-americanos. E se os governos não lhe fazem a vontade, ele acaba de dizer, não lhe dão isenção de impostos, não lhe dão ajudas, empréstimos, financiamentos, elas vão se embora do país. Para defender la Amazonia tenemos que ser conscientes que atesora 25.000 especies de la flora, la 10ª parte del mundo.
Está na nossa floresta 25 25.000 mil especies de la flora. espécies de vegetais. Se han registrado 2.000 especies de peces entre marinos y continentales en el Perú. Posee 1.806 especies de aves 1.806 espécies de aves, só no Peru. y 333 especies de anfibios. 336 espécies de animais anfíbios. Debemos, pues, defenderla. Cada uno de nosotros debe ser consciente de la riqueza que tiene y defender con toda la fuerza que se pueda. Eles que tenham consciência e tenham esperança de que juntos nós possamos defender a vida de todos esses seres, todos esses animais, sobretudo da floresta e do povo que vive nela, porque Comprendamos que no solamente depende la vida de nosotros, sino también la salud del planeta y la sobrevivencia de la especie humana. ele encerra com o tema que eu vou tratar depois de ouvirmos o nosso companheiro. Ele confia em vocês, em cada um de vocês. Tem de fazer a sua parte, vocês vão entender como fazer para salvar a vida da floresta, porque estão ajudando a salvar a vida do planeta. Esse planeta que está se queimando, que o homem, que nós, os seus habitantes, queimamos o planeta como se nós queimássemos a nossa própria casa. Muchas gracias. En un principio, en el planeta azul, todo era agua y solamente agua. Solo existía 1/3 de tierra seca. Lo demás era cubierto de agua. En el primer ciclo, las fuerzas de las aguas marinas, junto a la erupción de un supervolcán, dividió la pequeña porción de tierra en varias partes. En un segundo ciclo, sobrevino el enfriamiento de las partes y en una de ellas se formaron la cordillera de los Andes por el oeste, el macizo de las Guayanas y la sierra de Tucumunaqué por el norte, la cordillera de las Misiones por el sur, el escudo brasileño o chiquitano, más la sierra de los Parecis y la sierra del Tambor, la sierra del Cachimbo, la sierra del Roncador y la sierra del Tiacambú por el este. Estas unidades cercaron y contuvieron aguas salinas, formando un inmenso mar en su interior. El sol, la luna, las estrellas y el viento se bebieron las aguas contenidas en esa región y todo quedó en sequedad en un tercer ciclo. La cordillera de los Andes lloró. Por esa acción astral, sus lágrimas se convirtieron en grandes ríos. En un tiempo más, la tierra filtró agua dulce, convirtiéndose en manantiales, vertientes y arroyos cristalinos. Ahí surgió la flora, llena de siringa y caucho, almendros, madera de toda clase,
plantas medicinales y frutales. Estos elementos atrajeron a la lluvia que de tiempo en tiempo estimula inundación. Esto sucedió desde el cuarto ciclo de la vida. Ocurrió que en el quinto ciclo la vida vegetal se diversificó, generando la biodiversidad más grande de la Amazonía. En ellas aparecieron el tigre, el oso hormiguero, el tapir, el jochi, reptiles de todos los colores y dimensiones, aves como el cóndor amazónico y toda clase de insectos. De tantas formas de vida en el planeta azul, circundado de agua, en el sexto ciclo surgió el agua amniótica, el hombre y la mujer amazónica, quienes formaron los pueblos originarios. Ellos inauguraron el trabajo, la caza, la pesca, la navegación y la guerra. A partir de ese acontecimiento, todas las cosas, los seres vivos del agua, el aire, la tierra y la selva, recibieron sus propios nombres. En el séptimo ciclo nace la paz, la música, el arte, la religión, la mitología, la historia, la escritura y el amor para engrandecer y poblar la Amazonía continental. Así concluyó la creación de esta Amazonía nuestra. Buenos días a todos. Quiero agradecer al equipo de Festicine por este honor de encontrar a dos grandes de la América Latina. Voy a ser su fans. Fui su fan leyendo los libros. Hoy voy a leer el libro de él, que recién he conocido, hay los dos. Es un honor tener tanta sabiduría en la Amazonía y es un pecado no conocer sus libros. Muchas gracias. O que o professor Juan Carlos Crespo acaba de mencionar com relação à grandeza poética citada é fato. Eu me recordo que no início, no final do ensino fundamental, início do ensino médio, eu li os poemas de Tiago de Mello, vários livros em bibliotecas públicas espalhadas pelos lugares em que eu vivi, e me recordo muito dos versos de um poema muito citado dele, que é a famosa cantiga para amanhecer, né? A cantiga da colheita, que ele fala: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã já vai chegar. E hoje, aos 36 anos, estar ao lado dele é, de fato, uma verdadeira honra. A cosmogonia citada pelo professor Juan Carlos Crespo, uma cosmogonia amazônica, me faz lembrar o hino de Rondônia. Né? Alguns aqui devem ser sabedores que há 3 anos eu propus uma atualização desse hino e recebi como prêmio uma moção de repúdio e uma proposta de prisão por parte da Assembleia Legislativa do Estado. Eles fizeram uma sessão plenária na terça-feira à tarde. Eles nunca trabalham na terça-feira, mas eu consegui fazê-los, né, propor esse encontro na terça-feira à tarde para discutir a minha proposta de atualização do hino. Eu acredito que nós precisaríamos ver as coisas de maneira atualizada. A bandeira do Brasil, o hino brasileiro, o hino de Rondônia. A bandeira do Brasil quase não tem mais verde, é cinza. O ouro já foi todo embora. E no lugar de ordem e progresso deveria ser aos trancos e barrancos, né, que é como o nosso país vem caminhando. Exatamente, Darcy Ribeiro.
A minha versão do hino, em nenhum momento, ela ofendia o ícone cultural do Estado. Em nenhum momento ela propunha a ridicularização de um dos hinos que, sem dúvida alguma, enquanto melodia e letra, é um dos mais bonitos da Federação. Só propunha uma atualização histórica e geográfica, e política e social, que pessoa alguma, com o mínimo de caráter e vergonha na cara, como disse muito bem Tiago de Mello, pode negar. Eu não vou cantar, porque eu gosto muito de vocês, mas vou tentar pelo menos dar a entonação, né, a prosódia. Vocês não acham que ele deve cantar? Tiago de Mello. Não é à toa que foi perseguido pela ditadura. Não é à toa que o caçaram por 8 países. É. De pé? Muito obrigado. Agora foi. Com a mão no peito? De quem? O negócio de mão no peito é complicado. Eu não entendo esse negócio de mão no peito. O pessoal sempre me convida para ceia de Natal. Eu não gosto de ceia, eu gosto de seio. Ninguém me convida para o seio. Eu não entendo isso. Se você não quer vir para o seio de Natal, não. É só para ceia. Então, o hino de Rondônia, na versão que eu chamo de Novos Céus, diz assim: quando começamos a tortura, é agudo, para esculhambar a natureza, nós, os invasores, pensa na história, de Rondônia, nos afogamos em tanta pobreza. Somos, não nós talvez, mas somos causadores de queimadas. Nosso, Arturo, combustível é o dinheiro. Agudo. Fim de uma história deprimente, nada aos nativos, tudo aos poceiros. Nessa fronteira abandonada, o povo trabalha até doente, muita chacina. Dorothy Stang, Chico Mendes, Eldorado dos Carajás, Curumbiara. E pouca esmola, corrupção galopa febrilmente. Atos dementes roubam o futuro da juventude dessa nação. E com coragem nós gritaremos enquanto nos arrancam o coração. Assim. Azul, poderia ser azul. Bem agudo. Em vez, tudo cinza. Olha o ano que a gente teve. Tudo igual, nosso rio só tem mercúrio, a Amazônia é capim. Assim, nossa vida é desumana. Guaporé é fundamental, reinventa a tua história, ou será o nosso fim? Ou será o nosso fim? Ou será o nosso fim? Obrigado. Obrigado. Paródia, que toca, na verdade, de tudo que foi dito aqui. Do desrespeito à cosmogonia, da possessão pela máquina estrangeira e pelo desrespeito à vida. E aí eu preciso lembrar aqui que eu consigo ver presentes o professor Nazareno, que é um guerrilheiro da palavra, é alguém que é da tribo de Lima Barreto, que dizia: eu escrevo como quem mordo, e cada texto dele arranca um pedaço da canela de cada safado desse estado. Eu vejo aqui Eunice Bueno, né, que foi a primeira pessoa a ter a coragem de ler os meus textos, que eram infames e continuam sendo, né, com profundo amor que eu a vejo. Rita Queiroz, tá? E aqui eu encerro pessoalmente a minha fala com ter a honra de participar com eles disso. E passo a palavra ao Tiago de Mello para encerrar e vamos abrir para o debate. Mas antes de tudo, pedindo mais uma salva de palmas ao
professor Nazareno, a Eunice Bueno, a Rita Queiroz e a todos eles aqui. Obrigado. E a vocês. Obrigado. E a todos vocês. Eu vou tratar de uma questão que diz profundamente a vida de cada um de vocês que está aqui e a cada um habitante vivo que já viveu ou que ainda vai nascer e viver aqui em Rondônia, e particularmente em Porto Velho. Vocês já ouviram falar de um fenômeno mágico, misterioso e lindo, que existe no Rio Negro, pertinho de Manaus, quando o rio Solimões, que Arthur diz que é um rio peruano, entra ali por Tabatinga, depois de passar por Iquitos, chega, entra no Amazonas, pelo Venho Solimões, e aí se encontra com o negro. E acontece uma coisa que a ciência até hoje não explica de direito, que é porque os dois rios não se misturam. É como azeite e vinagre. Eles se abraçam, mas não se misturam. Um segue barrento, outro segue negro, e juntos formam o Amazonas, propriamente dito. Esse encontro das águas é pela sua beleza, pelo seu mistério, pelo seu poder mágico, celebrado no mundo inteiro. Muitas vezes, muitos cantos do mundo longe, quando sabiam, chegou na Alemanha, amazonices, perguntavam, e o encontro das águas? Pois bem. Eu, quando era criança, aluno do curso escolar, cujos professores me formaram para amar a floresta, amar a floresta e o gosto de ler. Os meus professores plantaram em mim. A diretora fazia a gente recitar uma quadra sobre o encontro das águas. Ela exagerava um pouco. Ela não era uma grande poeta, não, nem pequena. Mas ela fez uma quadra. E logo ao deixar em Manaus, se vê o encontro das águas, só divisá-lo já faz esquecer todas as mágoas. Ela exagerava um pouco. Mas... Pois bem, no lugar deste encontro das águas, no lugar sagrado, do encontro dos rios, empresas poderosíssimas do mundo, uma simplesmente a Coca-Cola, a empresa que representa e tem as fábricas da Coca-Cola em Manaus, o grupo da Vale do Rio Doce, a maior empresa mineradora do mundo hoje, nascida no Brasil, e hoje privatizada com capital internacional, embora o governo brasileiro tenha força e ações dentro da Vale do Rio Doce, decidiram fazer um grande porto no lugar do encontro das águas. Eu vou resumir. Eu trouxe até no bolso um artigo que foi traduzido para muitos lugares, em que eu, ao mesmo tempo entristecido e indignado com essa audácia do capitalismo, não, porque senão eu me emociono. Não, quando eu choro eu fico mais feio ainda. Eu me uni àqueles que se indignaram. Sabe quem? Os moradores perto do encontro das águas, ao redor do encontro das águas, numa comunidade chamada Comunidade do Aleixo. Crianças, moça, se indignaram. E nós, infelizmente poucos, mas somos conhecidos, dizem que tem renome, não, somos conhecidos no Brasil, fora do Brasil, tomamos o partido de defender o encontro das águas. E os empresários reagiram. Não, paisagem tem muito, paisagem não dá lucro, não. O que dá lucro é empresa, o que dá lucro é ponte. O título do meu artigo era assim, olha, com fogo até que a gente pode brincar porque se apaga, mas não brinca com a água não, que a água alaga e às vezes afoga. Pois sabe o que aconteceu?
sem o apoio dos políticos, que era ano de eleição. E essas empresas ajudavam os políticos na campanha, os vereadores, senadores, deputados, não participaram da nossa luta, mas com apoio do povo do lugar, humildes. Mulheres, professoras, estudantes, orgulhosas de morar no território sagrado ali do Encontro das Águas. E conseguimos o apoio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que patrocina institucionalmente também esse festival. E pela mão generosa de Fernanda, nós tivemos acesso ao secretário do Patrimônio da União, Antônio, e da Alessandra, a superintendente do Patrimônio da União, estiveram do nosso lado. E há menos de 15 dias, nós triunfamos. Nós triunfamos. A imprensa não fez editorial a favor, não, do Encontro das Águas, mas publicava os nossos artigos. Não podia tomar partido, porque senão deixava de receber as propagandas, os anúncios comerciais das grandes empresas. Nós triunfamos. E o Encontro das Águas está tombado de margem a margem. Não pode fazer o porto ali. É de mar, era terra de marinha, muita corrupção pelo meio. Triunfou. A esperança triunfou, o amor. Agora está na mão de vocês um triunfo que a floresta do outro lado, da margem esquerda do Madeira, aqui, frente a Porto Velho, um triunfo que está esperando da luta e do amor de vocês. A grande invasão, depois dessa ponte, uma grande invasão imobiliária que é invadir aquele lado lá, o lado de lá, da margem esquerda do Madeira, que é o lugar para fazer um grande parque natural. Porque para fazer isso eles vão ter que derrubar a floresta. E vocês vão, assim como defendemos o Encontro das Águas, vocês vão defender a floresta da margem esquerda do Madeira. Que os empresários, os grandes imobiliários, os empreiteiros que só pensam em lucro, eles não podem impedir que se faça do outro lado um parque natural que vai ser patrimônio natural do Brasil e da humanidade, cada parque natural. Se eu estou tendo esse pedaço de floresta aqui, eu estou defendendo a floresta lá da Colômbia, estou defendendo a floresta do Peru, a floresta da Bolívia, a do Equador. Uma árvore se derruba lá, faz mal a toda a floresta. Vocês vão ajudar o próprio planeta Terra. E vão ajudar a dignidade e o respeito de amor do povo brasileiro de Rondônia, encontrando as formas de luta, formas de combate, para impedir essa invasão imobiliária lá do outro lado e transformar a margem esquerda de Madeira num bando de parque natural, um patrimônio da natureza brasileira. Yo quiero concluir mi participación leyendo dos poemas de este libro que se llama Canto y Gemido de la Tierra. Yo sé que algunas palabras no las van a entender, las va a traducir Tiago. Las preguntas. ¿Quién contamina las aguas? ¿Quién envilece la espuma? ¿Quién envenena las algas? ¿Quién despelleja las nutrias? ¿Quién desangra los corales? ¿Quién mata los tiburones? ¿Quién asesina las aves? ¿Quién incinera los bosques? ¿Quién depreda las ballenas? ¿Quién recluta los delfines? ¿Quién trastoca las mareas? ¿Quién dinamita la aurora? Va por todos los confines una sombra destructora. Marea negra. Se hincha la marea negra
bestia que engulle las aves, asfixia las anchovetas, extingue los calamares, a los peces voladores les infecta las aletas, avanza y mata las flores, aterra y mata las aves, en hilera tras las naves. A su paso las sardinas, sorprendidas, enloquecen, se envenenan las corvinas, las sirenas enlutecen, ya no siguen los bufeos alegres y cantarines a los barcos petroleros, se desploman los delfines, avanza un tinte asesino y el mar semeja quietado un cementerio marino. Gracias. Gracias. Bueno, es prohibido hablar portuñol, ¿eh? Entonces no puedo hablar bien el portugués. Pero les presenté, primero, Bolivia va a cumplir 185 años de vida republicana. Nunca nos enseñaron el tema de la Amazonía. Nunca nos enseñaron el valor de la Amazonía. Solo era el mundo de los Andes, de las grandes culturas del Tiahuanaco. Nada de mi realidad. Tengo 50 años y hace 5 años atrás comencé a leer lo que es la Amazonía, el valor que tiene, las cosas que tiene adentro de ella. Y comencé a ser discípulo de la Amazonía. Escuché a la secretaria pro tempore en Río de Janeiro cuando decía: es hora de amazonizar el continente. Escuché aquí al poeta Chiago que decía: ustedes están convocados para amar la Amazonía. Él le dijo hace rato, en un instante, les convocó al amor hacia la Amazonía. Nunca me imaginé cómo era la Amazonía. Por eso escribí el origen de la Amazonía y toco los 8 países que conforman este gran capital natural, capital vegetal. Una vez compuesto cómo surge la Amazonía y su grandeza y su biodiversidad, ahora es cómo conservarla, cómo promoverla, cómo proyectarla. Y ahí me imaginé un decálogo, 10 mandamientos, según yo, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la Amazonía. Les voy a leer mi decálogo que fue publicado en el periódico Umamoré Yihuayaramirín. Primer mandamiento: amarás, conservarás y protegerás la Amazonía por sobre toda otra región. No podemos amar, el que vive aquí no puede amar otra región. Primero tiene que aprender a amar a la Amazonía. Segundo, saber amar a la Amazonía. Por eso dije esto en el primer mandamiento. Primer deber de cada uno de nosotros, amar la Amazonía. Y si no la amamos, por eso la depredamos, la asesinamos. Porque quien ama conoce su realidad. Segundo mandamiento: preservarás la biodiversidad del ecosistema amazónico ante cualquier amenaza extranjera. Hay muchas amenazas extranjeras. Se quieren adueñar de nuestra Amazonía y nosotros queremos regalarla, queremos cederla, queremos alquilarla. No se puede alquilar la Amazonía. Tercer mandamiento: no desfallecerás ante el ganado vacuno para devastar, quemar
la selva, porque ella se vengará de ti. No es posible, como decía ahí nuestro querido director del programa, que la Amazonía es capín. ¿Cómo vamos a convertir la Amazonía en pasto para ganado y no para alimento de los niños que tanto clama Chiago? Tenemos que convertir la Amazonía no en pasto para ganado, sino en alimento para los niños. Cuarto mandamiento: no tomarás el nombre en vano de la Amazonía para enriquecerte ilícitamente, porque ella no dejará sin castigo a quien toma su nombre en vano. Muchas empresas hablan de la Amazonía para enriquecerse a sí mismos. Muchas ONGs, ONGs, aparecen para enriquecerse a sí mismos y depredar la Amazonía. Por eso en este mandamiento no hay que tomar el nombre de la Amazonía en vano. Hay que hablar de la Amazonía para decir la verdad. Quinto mandamiento: no interferirás a las deidades amazónicas, a sus dioses amazónicos. Y aquí yo enumero algunas deidades amazónicas de mi país. Ustedes aquí en Brasil tienen también las deidades. En Perú también hay muchas deidades de la Amazonía. Sexto mandamiento. Estamos en el quinto, ¿cierto? Sexto. ¿Dónde está el sexto? Aquí está. No derribarás árboles de almendro, de siringa y de ninguna otra especie, mientras no siembres 100 por 1. Porque ellos te castigarán hasta tu 4ª generación. En mi país ahora, en la Constitución está prohibido tumbar un árbol de almendra, de castaño. Tiene 5 años de cárcel si yo denuncio a un señor que derribó un árbol de castaña. No se puede. Y solamente hay almendro en la Amazonía, no hay en otro lugar. No existe la castaña en otro lugar, sino en la Amazonía. Tenemos que defenderlo. Séptimo mandamiento: no robarás ni exterminarás los recursos naturales. No podemos hacer esto los que vivimos acá, no robarnos a nosotros mismos o permitir que otros roben. Por eso este decálogo, no podemos hacer esto con la Amazonía. Octavo: no introducirás sustancias controladas al ecosistema amazónico. Cumplirás las leyes y los derechos de la madre tierra, la selva, el agua y el aire, para conservar el equilibrio medioambiental de la madre naturaleza. Muchísimas gracias. Muito bem, pessoal. Nós vamos, nesse momento, abrir para as perguntas, para a participação de vocês. Bom dia, meu nome é Carmela. Tá? Eu queria fazer uma pergunta ao boliviano. Desculpa. Juan Carlos Crespo. Juan Carlos. Como o tema do debate é a integração latino-americana, durante a campanha da Dilma, Chico Buarque fez um pronunciamento dizendo que, falando a respeito da paz do Brasil em relação ao resto do mundo e à América. Chico Buarque disse que o Brasil estava de igual para igual com o mundo. Não falava baixo para Washington e também não falava alto com a Bolívia, com o Peru e com o Uruguai. Eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi ele falar isso, né? Eu acho que ele sintetizou muita coisa quando ele falou isso. O que o senhor acha disso? Primero que el tema de la Amazonía, por ejemplo,
Bolivia tiene un alto concepto del brasilero por la filosofía amazónica que tienen. Yo cuando era muy chico escuchaba a Roberto Carlos que cantaba defendiendo la Amazonía, pero era música, no le tomaba la atención y la profundidad. Cuando leí a Chico Méndez, sus luchas por defender un árbol de la siringa, de la castaña, comenzó un cambio. No es solamente que el Brasil es Amazonía. En el mundo entero, cuando se habla de la Amazonía, se refieren al Brasil. ¿No es verdad? Sin embargo, la secretaria pro tempore decía que hay que amazonizar el continente. Y por eso es que mi país, Bolivia, el presidente Evo, un indígena, comenzó a exigir que hayan textos escolares que enseñen la Amazonía. Y sabe, la candidata Dilma, la ganadora, ¿cierto? Que ella está hablando. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha expectativa de ella por sus principios que tiene, por sus 2 puntos principales para desarrollar Brasil. Y es la merma del hambre que tiene la población. Yo no sé si va a lograr erradicarla, como dijo, erradicar la hambruna, pero es una tarea, por lo menos es un desafío. Y luego los otros ministros que han habido del medioambiental, me dio mucha pena que nuestra candidata del Acre, que luchó mucho por la defensa del medio ambiente e ir luchando contra las políticas del calentamiento global de la Tierra, me dio mucha pena que no haya sido tomada en cuenta. Ojalá el gobierno de la presidenta pueda tomar en cuenta este gran valor, este gran aporte que ella pueda tener. Pero ¿cuál es mi opinión? La opinión es que nosotros, ya yo estoy bajando, ya tengo 55 años, ya estoy bajando ya hacia el subsuelo. Tenemos el desafío todavía de que cuando se hable de la Amazonía, no se hable solo de Brasil y no se identifique solo al Brasil, porque Bolivia es el segundo país más grande o segundo país de mayor densidad amazónica. Y es por eso que estamos queriendo el Perú, Colombia, Venezuela, las Guayanas, todos somos la Amazonía. Y es por eso que tenemos que amazonizar, comenzando por nosotros, para amazonizar. Y ahora, las políticas de los gobiernos, la que hace la señora Dilma, yo no sé si ella va a cumplir lo que está diciendo, pero estamos nosotros, los latinoamericanos, los amazónicos, hombres y mujeres, que vamos a comenzar a amar nuestra Amazonía para defenderla. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz por escutar essa palestra maravilhosa, falando da Amazônia, da vida do nosso caboclo, e etc. Eu sou cabocla, eu não sou nem cabocla, eu sou cabocla mesmo, nascido no Beiradão. Estou lá com um grande trabalho chamado Ponto de Cultura, Arte e Vida Rio Madeira. Agora, eu queria fazer uma pergunta para os grandes senhores que estão sentados, os grandes homens que estão na presença. Queria uma opinião dos 3. Por sinal, eu nunca fiquei nervosa. Tenho a língua grande, brigo com tudo quando é governo, mas agora eu estou. É o seguinte, para se falar na destruição da Amazônia, da nossa mata, nossos rios, a gente vê que, em primeiro lugar, a desvalorização total é o homem, o nosso homem da Amazônia. Tá? Ele não tem condições nenhuma, ele é eleitor, ele é um cidadão brasileiro, mas ele não tem condição nenhuma de vida. Tá? Ele poluíram a água dele do Rio Madeira, e ele toma uma água cheia de barro, de fezes e de mercúrio. Ele não tem água potável, ele não tem saúde, ele não tem educação péssima. Tudo isso se fala dentro da Amazônia. Nós aqui tem bons colégios, todo mundo tem educação, tem boas faculdades. Agora, o homem da floresta não tem. E ele tem o mesmo direito que qualquer ser humano. Se ele não tiver consciência dessa destruição, como é que ele pode ajudar? Então, eu acho que o governo poderia, sim, reparar essas terras, dar condições de vida a esse pessoal e que não deixasse entrar os que vão para lá fazer... eu vou fazer uma pesquisa e não deixo nada para ele, absolutamente nada. Não olho a vida, não olho a fome das crianças, não olho nada. Eu gostaria de saber como a gente vai começar. Os barcos, se os senhores andar nesse barco que sai daqui de noite, com mais de 200 pessoas, muito mais, tá? E que a gente risca, está com condições de vida aí lascada, e aí você chega na beira do rio, solta suas coisas na beira do rio sem condições nenhuma, aí sim eu gostaria de ver
essa situação. Aí eu queria saber dos senhores o seguinte, como poderemos fazer para que, em primeiro lugar, que seja realmente valorizado o homem que vive na floresta? A palavra da Rita iluminou com muita força este nosso encontro. Eu vou responder de uma maneira muito breve. No meu livro Amazônia, a menina dos olhos do mundo, eu termino, das 300 e poucas páginas, eu termino com uma frase. A floresta, a grandeza da floresta amazônica, com todos os seus verdes, suas virtudes, reside no homem que vive nela e vive dela. Sem um homem, a floresta amazônica é como uma natureza morta, de um quadro que se pinta. E quando fiz um livro, que é muito lindo, porque ilustrado pelas fotografias do magnífico Cláudio Marigo, sobre Mamirauá, a reserva ecológica, que é um exemplo luminoso do que deve ser realmente uma reserva ecológica, ali no Solimões, eu digo uma coisa que responde toda a inquietação da Rita. Preservar a floresta só tem seu verdadeiro sentido se elevar a qualidade de vida do seu povo. Para la señora que muy buena la puntuación del ser humano, pero el hombre en la biodiversidad de la Amazonía es un elemento igual que el insecto, porque es vida. Por eso es que tenemos que defender la vida en la Amazonía. Y ahí, si derrumbamos un árbol, es una vida que estamos derrumbando. Tenemos que entender el valor de la biodiversidad. Por eso el equilibrio entre el hombre y la naturaleza debe estar bien equilibrada. Cuando uno de los dos falla, se desequilibra y llega la muerte. ¿Quién desequilibra? Las políticas gubernamentales que van contra la Amazonía o contra la naturaleza. Sin embargo, esos gobiernos que piensan y favorecen a las multinacionales para enriquecerse a sí mismos, estamos nosotros para gritarle nuestra verdad y la defensa de la vida, tanto del hombre, de los animales, de los insectos, como de la floresta. El hombre es el centro, es verdad, pero forma el equilibrio. Eu tenho prazer de estar participando já do Fest Cine Amazônia desde o primeiro dia, acompanhando também os filmes, documentários, e o prazer de estar de volta aqui em Rondônia, em Porto Velho. E essa realidade da Amazônia, como tem se falado aqui, acho que começou essa cerca de fronteiras quando alguém cercou seu primeiro lote, alguém já falou isso, cercou seu primeiro lote e outros acreditaram. E depois transformaram também nossas terras, principalmente eu sou indígena, eu sou baniwa, dividiram também os nossos povos entre Colômbia, Venezuela, Peru, quer dizer, de repente disseram que a gente era dividido entre limites territoriais, enquanto que eu acho que o ser humano, ele é esse, seja em Rondônia, seja no Amazonas, em qualquer canto, é sempre ser humano, com suas dificuldades, suas virtudes também. Mas eu quero pontuar aqui uma questão, só, dentre tudo isso que já foi falado, que é problemático mesmo, a questão do ser humano, parece que o avanço dele, tanto a tecnologia que deveria ser para o bem, muitas vezes acaba sendo pior do que aquele ser humano que vive lá no interior com todas as dificuldades, que nem a companheira já falou. Queria pontuar a questão do lixo. Eu nasci num rio muito grande, que é o Rio Negro, que o poeta já falou, sobre o Rio Negro, da extensão que ele é também, mas de 10 anos para cá a gente vê o acúmulo muito grande de lixo, devido aos barcos que passam, das pessoas, das comunidades que não têm também essa consciência. E esse acúmulo de lixo vem aumentando e agora você não anda exatamente 100 metros sem encontrar um saco de plástico, ou então
isopor, quer dizer, na beira do Rio Negro, isso já muito acima, a 600 quilômetros da capital amazonense, que é Manaus. Eu pergunto nessa direção, porque o lixo ele não vai deixar de ser produzido. E gostaria de ouvir um pouco dessa opinião de vocês, né, que certamente conhecem, têm essa sensibilidade também. Qual seria a melhor forma de resolver isso? Se tem um caminho, se tem essa informação, porque eu gostaria, para a gente começar um trabalho também na região do Rio Negro, que eu já vou colocar também o pé na estrada, nessa direção que eu já vinha fazendo, agora com muito mais clareza. Mas o lixo também ainda é um problema da humanidade e é um problema também nosso, lá no nosso canto do Rio Negro. Muito obrigado. Companheiro Fidelis, a tua inquietação é de todos nós. E eu te respondo só com um fato terrível, que se acrescenta a todas as tuas inquietações a propósito do lixo. Não vou entrar no problema do lixo moral, que é a corrupção e a perda da ética na vida brasileira atualmente, não. Eu vou me referir a algo talvez pior. Há muita criança no nosso país, na nossa Amazônia, que come o que retira do lixo. As Nações Unidas estão muito preocupadas com esta situação brasileira. E me pediram para escrever, inclusive, sobre isso. Eu escrevi um poema chamado A Mão do Lixo, que eu ponho uma criança falando que a grande esperança dela é que nunca mais, na nossa pátria, nunca mais em lugar nenhum do mundo, a mão de uma criança sirva para tirar do lixo mais do que o seu pão, com a sobra do que resta dos poderosos. Para agarrar las palabras de nuestro querido poeta sobre el amar, si tú amas a una chica, tú puedes echarle el lixo a ella, ¿puede echar? ¿Eh? Claro, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a echar la basura, el lixo, a lo que amamos? Solo puede echar la basura, el lixo, a la tierra la persona que no ama la tierra. Solo eso. Eu devia ter a média da idade de vocês, 17 anos. Eu coloquei mochila nas costas e disse à minha mãe que ia para Manaus. E aí desisti no meio do caminho e peguei um ônibus para Guajará e atravessei o rio e fui. Na época não havia o acordo diplomático, era preciso passaporte. Eu fui pego em Cochabamba e convidado o exército me convidou a sair. Mas consegui ir até Cochabamba. E me incomodou, eu tirei muitas fotos e fiz muitas anotações, me incomodou muito em Ribeira Alta, que é uma cidade com uma arquitetura muito curiosa, com prédios muito curiosos. Mas me incomodou muito que num cruzamento de Ribeira Alta havia um poste com uma placa escrito, proibido jogar basura, proibido jogar lixo. E tudo que havia no raio de 5 metros ao redor do poste era lixo. E aí eu tentei entender a desobediência civil, a regra, né? Você era proibido de jogar lixo por quê? Eu perguntei a um cidadão num bar, numa birosca, por que aquilo? Ele disse, eles não sabem ler. Boa parte da população não sabe ler. Então, o primeiro lixo jogado atraiu o segundo, atraiu o terceiro, atraiu o acúmulo, atraiu... E aí criou-se um paradoxo, onde era proibido jogar lixo, era tudo o que havia. Então entra na questão, a questão do Fidelis toca na questão da Rita, quer dizer, se o sujeito não sabe ler, como eu conscientizo, né, do amor que o Tiago fala em relação à proteção ambiental, à proteção da natureza, se ele não sabe o que está escrito na placa, né? Então a questão da educação, a questão da alfabetização, a questão da conscientização está no nervo disso. Eu tenho alguns amigos, eu tenho poucos amigos, mas são, por todos eu tomaria um tiro. O Nazareno me apresentou há 2 anos, Calama. Nós fomos
quase sóbrios o tempo todo daqui para Calama. E Calama é um universo ímpar, é um universo muito próximo ainda da matriz indígena. As famílias são, em geral, matriarcais. Não há acúmulo. O sujeito pesca para o almoço, pesca para o jantar. Ele não tem por que acumular, porque o rio está ali, aberto a ele. Há uma troca, há um escambo, há uma generosidade muito grande. Se eu tarrafiei bastante peixe, eu deixo com os companheiros o excesso, não preciso guardar. E eles também trocam comigo o excesso, por exemplo, de farinha que fizeram. Mas uma coisa muito curiosa, na casa em que nós ficamos em Calama, é porque em Calama não há lixeira pública, não há gari, Calama não tem nem tração a motor. Então, quando nós terminávamos de almoçar, todo mundo se levantava e ia ao quintal da casa, onde havia cerca, e jogava comida. Porque os urubus, eles ficavam pousados na cerca, eles desciam e comiam, né, e depois voltavam. Eles não invadiam o espaço do pé da cerca. Havia um mutualismo, havia uma sintonia homem-urubu perfeita. Perfeita. Né? Os cães não atacavam os urubus. Então a gente terminava o dia de comer, ia lá, jogava, né, o que restava de peixe, o que restava de farinha, de feijão, de alguma coisa, e os urubus comiam. E Calama é limpíssima. Calama é extremamente limpa. Né? Porque há ainda uma harmonia em relação a isso. Outra coisa. Outro amigo, porque eu levaria um tiro. O Jurandir me conheceu, nós temos a mesma idade. Aliás, ele é mais velho que eu, 1 mês. O Jurandir está aí? Teve que fugir. Ele é mais velho que eu, 1 mês, o desgraçado. Eu digo isso a ele. Só que ele tem cabelo. Então eu pareço mais velho. O Jurandir, junto com toda uma equipe, e principalmente a grande parceira dele, a Fernanda, está na 8ª versão, no 8º capítulo do Fest Cine Amazônia, que é uma grande realização e que ganhou, de fato, espaço mundial. Hoje se fala disso aqui. Eles trazem para cá essas figuras que vocês estão vendo. Né? Então, o cidadão de Calama pode fazer algo, né? O pessoal, a equipe do Fest Cine pode fazer algo. E o Brasil precisa ver a Amazônia de uma maneira diferente. A conscientização precisa... Vocês sabem que Rondônia e o Acre, por exemplo, não existem para o resto do Brasil. Nós somos um espaço imaginário. Né? O Acre existe, parece um limbo. Né? Eu estava vendo o Jô Soares lendo um e-mail, fulano de tal, R.O. Roraima. Quer dizer, eles não identificam a sigla. A impressão do Brasil é que o mundo acaba em Cuiabá. Né? É como se o mundo fosse pré-Galileu, né, ainda plano, e a margem fosse Cuiabá. Nós vivemos no ar, nós somos minhocas nefelibatas, nós vivemos nas nuvens. Em 2003, outro amigo, porque eu levaria um tiro, eu levo tiro com muita gente. Às vezes levo mesmo. Outro amigo, porque eu levaria um tiro, é Glaucio Giordani. Em 2003, nós participamos do Festival de Inverno da UFPR, com o trabalho musical e poético da gente, que já tem 10 anos, que é o Caixa de Silêncio. A gente levou o Caixa de Silêncio lá para Antonina, no Festival de Inverno da UFPR. E quando nós dizíamos, para os outros músicos, para os amigos, menos 5 graus na noite do show. Choveu granizo e lotou. E quando a gente dizia, pessoal, olha, nós somos de Rondônia, o pessoal ria. Nós somos de Rondônia. Hã? De Rondônia. Porque às vezes ele não entende Rondônia. E a rima é horrível, né? Que a única coisa bonita que rima com Rondônia é sonha. O resto é maconha, medonha, bronha. Então eu friso muito Unia. Ou Guaporé, terra das águas. E quando a gente dizia que nós havíamos saído de Rondônia para fazer a apresentação lá, né? Pertinho de Paranaguá ali, ao pé da Serra do Mar, o pessoal ria e não acreditava. Eles achavam que era um marketing pessoal nosso. E nos chamaram de Jungle Boys. Nós éramos os garotos da selva. Né?
E assim, eu com essa cara de judeu paraibano, e o Gláucio, nascido em Guaiará, Merim, o Gláucio é boliviano, né? O Gláucio é baixo, gordo e moreno. Ele parece Não, ele parece um boneco de neve de chocolate. E isso se chama Gláucio Giordani. Então, quando se falava Gláucio Giordani, o pessoal imaginava um italiano entrando, né? Mas é próprio da nossa cultura a miscigenação. Mas o Paraná não sabe disso. São Paulo não sabe disso. O Brasil não sabe disso. Se olha para a Amazônia, ainda hoje, como a Europa olhava para o Brasil no início do processo de colonização. Terra de ninguém, tudo é permitido abaixo da linha do Equador, né? E tudo, enfim, não há pecado abaixo da linha do Equador. E o grande pecado é destruir o que está abaixo da linha do Equador. Perguntas? Bom dia, meu nome é Raíssa, da Escola João Bento, do 3º ano. Gostaria de fazer uma pergunta ao poeta Tiago de Mello. Caro Tiago, de sua experiência de perseguições no tempo da ditadura, o que o senhor tirou como exemplo que pode ser passado a nós, para a nossa geração, em relação ao amor ao meio ambiente, à natureza, à preservação? Como é teu nome? Raíssa. Raíssa, eu vou responder isso com um poema que eu vou encerrar a minha fala. Tá? E vou dedicar a ti o poema, tá bem? Ele vai terminar a fala dele com um poema. Então, vamos para a segunda para a penúltima e última pergunta. Bom dia, meu nome é Pedro, do Classe A. Buenos dias aos senhores. Só isso que eu sei falar espanhol. Ele não é poliglota, ele é troglodita. Eu conheço. Queria fazer uma pergunta específica para o poeta Tiago, que ele nos convidou para o amor, né? Para o amor à Amazônia, para essa em defesa da Amazônia, essa luta. Eu queria saber dele como seria essa luta por parte de nós jovens, dessa nova geração, como nós poderíamos estar inseridos nessa luta para a preservação da Amazônia. E inserindo nisso também, falando um pouco de sustentabilidade, que muito se ouve falar aí de sustentabilidade. Todo mundo fala, temos que ser sustentáveis. Às vezes as pessoas nem sabem o que é sustentável. Aí coloca lá na marca da empresa, somos sustentável, para o marketing, né? E é isso, a gente, também quanto à corrupção do poder, né? Porque se vê em todo lugar. Eu vou dar um exemplo, que minha mãe é advogada, ela estava fazendo uma ação contra uma empresa que ela invadiu um território lá e estava fazendo exploração de pedra. E tem poder político por trás disso. E eles não tinham rima, não tinha EIA, não pagavam imposto. Aí a gente foi no Exército. No Exército que fazia programa de explosão. Eles não tinham autorização para explodir, no instante estava explodindo. Aí minha mãe mandou para o pessoal de Brasília, para os comandantes. Eles vieram aqui, não fizeram nada, porque o Exército também está corrompido. A polícia de Candeias, não, a polícia não, os governantes de Candeias, que é para lá, estão corrompidos. Como nós podemos lutar contra esse sistema corrompido? Como podemos fazer clamar nossa voz? Companheiros, eu pretendia falar encerrando a minha participação com um poema, antes mesmo que a Raíssa fizesse a pergunta dela. Mas diante da importantíssima questão colocada pelo Pedro, eu vou ser obrigado a falar, mas eu não vou... Eu vou citar fatos. Há cerca de 2 anos, na Unicamp, a Universidade de Campinas, promoveu com a Unesco das Nações Unidas e a Secretaria de Meio Ambiente o encontro pelo desenvolvimento sustentável.
e com uma faixa que ia de um lado da rua a outro, venha ajudar a sustentabilidade. Parênteses, já disse que Neruda dizia que haces demasiadas ramas en el árbol de tu conversação. Vou fazer um parênteses, que vocês lutem para que essas palavras não sejam mais pronunciadas. Ninguém sabe o que quer dizer. Sabem por que? Vou citar fatos. Chamei os organizadores da Unesco, das Nações Unidas, do governo e da reitoria da Universidade de Campinas, a famosa Unicamp, e chamei, eu queria conversar com você, vamos ao meio da rua, debaixo da grande faixa. Passou primeiro uma professora, indagamos, disseram que organizadores do encontro internacional, se ela sabia o que era desenvolvimento sustentável. Ela disse, eu estou ouvindo muito falar. E estranhei, porque foi a professora, ela disse, eu não entendo porra nenhuma. Depois veio um padre, companheiro do nosso Júlio, passou, e ele foi mais profundo. Eu acho que é uma maneira de tapear os pobres. Tapear os pobres. Eu não dou opinião, eu era como um jornalista entrevistando. Aí passou um crioulo forte, crioulo bonito. E nós dissemos o que é desenvolvimento sustentável. Ele disse, no dia que eu souber, eu vou ser vereador. Me virei para ele, para a direção, e virei e disse, vocês querem fazer uma coisa? O dever do educador, que é um comunicador, o dever de um cientista, de um professor, de um escritor, é usar uma linguagem cada dia mais acessível ao leitor comum, ao homem comum. O que é que eu sugiro a vocês? Em vez de venha ajudar a sustentabilidade, mudem para venha ajudar a vida. Que vida? Eu digo a sua. A sua, reitora. A do povo de Campinas, a do povo de São Paulo, a do povo do Brasil, vem ajudar a vida da humanidade. O verbo sustentar é muito importante. Uma família que não se sustenta, uma casa que tem cupim não se sustenta. Use uma linguagem acessível, como nós 4 fomos capazes de usar aqui para vocês. Eu convivo muito com cientistas e luto muito. Há um homem já famoso que trabalha no INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica, um americano que 18 anos vive no Brasil, tem filhos caboclos, Philip Firnside. Ele faz parte da composição dos 283 sábios que compõem o Painel Internacional de Mudanças Climáticas das Nações Unidas. Mas, sabe, o que ele escreve só entende os cientistas. Ou seja, é a mesma coisa que escrever para iniciados. É a mesma coisa que Arturo Corqueiro escreveu um poema que só os poetas podem entender. Aliás, existe isso, chamados poetas concretos. Será que eu digo o nome dele? O sobrenome é meio parecido com Pinatari. Gosto muito dele, pessoalmente. Houve uma festa para o lançamento, uma festa, não agrado, assim, para o lançamento de um livro meu sobre Borges, não é? E lá numa chácara dele em São Paulo, aí ele disse de repente, é engraçado, todo mundo entende os poemas do Tiago. Pois o meu sonho é escrever um poema, disse ele, que ninguém entendesse. Eu disse, nem tu. Ele disse, aí já seria glória. A sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, é preciso fazer um esforço enorme, pensar muito para entender o que é. Eu sei que esse desenvolvimento sustentável enriquece muito a bolsa dos governadores, dos governantes, dos políticos profissionais, com a porcentagem que as empreiteiras dão para as obras que realizam. É desenvolvimento fazendo pontes, é desenvolvimento com grandes empreiteiros. Não, é desenvolver pensando no futuro da vida. Como é simples dizer. A gente fazer isso aqui porque vai ajudar o futuro das crianças que vão nascer. A gente está fazendo isso para garantir e sustentar a vida das escolas, dos hospitais. Mas não é tão fácil dizer. Não, tem que dizer essas palavras que é para ninguém entender direito.
Agora, fatos que eu prometi contar ao Pedro. Pergunta dele. De que forma vamos ajudar? Você pede que cada um aqui faça, ajude. Eu vou contar. No encerramento desse mesmo encontro, desse simpósio internacional, me chamaram, eu vivo no coração da floresta, no Rio de Janeiro, num lugar pobre, lá numa ilha. De lá eu saio para o mundo inteiro quando me chamam. Por sinal, me chamam muito, posso estar com ele. Eu terminei dizendo que a floresta estava pedindo socorro, com um poema que eu doei até para... Vamos fazer um livro com esse poema que eu doei para o festival. Onde eu termino dizendo que, quando anoitece, preste atenção, se ouve um profundo, um pungente clamor. Não é grito de guariba, não é esturro de onça, não é silvo do curupira. Não, é a mata pedindo ajuda. A floresta é a tua casa, cuida dela com amor. Como fazer? Vou te contar. Chegou a hora das perguntas, depois que falamos, e um rapaz muito... Estava terminando o mestrado de física. Disse, poeta, como é que... Se eu falo fazer sua parte, como é que a gente pode ajudar a amenizar as consequências? Meu problema lá era o nosso tema, é amenizar. O que é que a gente pode fazer para amenizar as consequências do aquecimento da Terra sobre a vida da floresta, ameaçada de murchar, segundo dizem os cientistas. Nós, poetas, nós três poetas, ele também é poeta, o companheiro, usamos metáforas. Os cientistas não dizem a palavra exata. Não usam meias palavras, não. Como podemos fazer para ajudar? Sabe o que eu fiz? De manhã, o Washington Novaes, admirável companheiro que lutou pelo Encontro das Águas, com seus artigos no estado de São Paulo, havia dito que só na cidade de São Paulo há 7.200.000 veículos. De cada veículo, do cano de descarga de cada veículo, sai um gás carbônico quase puro, letal, comparado, evidentemente, de acordo com a quantidade de combustível, com uma usina, com a chaminé de uma indústria, com a fumaça que sai, com gás carbônico, o do que sai do cano de descarga é mais letal, a vida de todos nós. E fazer com que em cada família de vocês, eram 1.200 pessoas, cada família de vocês, universitários e não universitários, professores e alunos, cada semana e cada dia saia somente a metade dos automóveis de cada família. Sabe o que aconteceu? Todos se levantaram e me aplaudiram muito. E no dia seguinte todos saíram com os automóveis outra vez. É muito difícil ajudar. Olha, eu esperava não terminar dizendo isso não, hoje não. A temperatura da Terra é irreversível. Quem está falando não sou eu. Estou falando, em boa verdade, dos cientistas. Sou amigo e companheiro de James Lovelock, o inglês é o autor da Vingança de Gaia, e o livro Terra, um ser vivo. A Terra é viva, o planeta é vivo, o planeta respira, o planeta tem água, precisa de oxigênio, tem águas lá por baixo, enfim. É irreversível a temperatura do planeta. Mas sabe o que é irreversível também? O que é pior? É a nossa maneira de viver, é o estado em que a civilização da humanidade chegou, o consumismo. Ninguém pode mais viver sem o petróleo. Ninguém pode viver mais sem o gás natural. Já vou chegar lá, tu vais ver. Poeta, Carlos, tu vais ouvir. Ninguém pode mais viver sem, em outros países, o carvão mineral. Sem os combustíveis fósseis que tem na natureza e o homem para cozinhar, para ver a luz elétrica, a energia, enfim. Quem que pode ver sem automóvel hoje? Todos nós estamos emitindo gás carbônico.
Todos nós já sofremos da doença, que é uma necessidade, é uma doença que passamos a validade, que se chama consumismo. Nós temos que consumir. E nós temos que sobreviver, usando combustível para fazer a comida, acender o fogão, acender a televisão, a internet, acender aquelas lâmpadas. Aliás, tem umas lâmpadas horríveis que fazem aqui na cara da gente. É irreversível, aliás, e está aumentando cada vez mais. O planeta está avisando porque são vulcões de cada dia, mais vulcões. São tsunamis, são inundações, são ondas enormes. 2/3 dos ursos polares, 2/3 dos polares já se afogaram na águazinha deles, no gelo deles. Eles afundaram. Já são milhões de seres humanos que estão morrendo nos últimos 20 anos em consequência das mudanças climáticas. Na Sibéria da Rússia, na Sibéria está fazendo calor. Mas nós vamos consumir. Nós vamos cano de descarga do nosso automóvel, soltando oxigênio, gás carbônico. Como ajudar? Eu disse agora, vamos plantar árvore. Vamos impedir. Filho da floresta, a água e a madeira viajam na luz dos meus olhos e explicam essa maneira que tenho de cantar o amor e de carregar nos ombros a esperança. Por isso, vivo armado de amor para trabalhar cantando na construção da manhã. Amor dá tudo que tem. Reparto a minha esperança e planto a claridão de um verde novo que vem. Um dia, a força militar medrosa quis calar para sempre o meu coração de companheiro, mas atravessei o incêndio e continuo a cantar, publicamente. Não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Mas com a dor dos deserdados, com o sonho escuro de uma criança que dorme com fome, com a bela árvore, minha querida amiga de infância que morreu queimada, mas também com a lágrima de alegria que eu vi correr na face da moça camponesa que aprendeu a ler, eu aprendi que o mundo não é só meu. Mas, sobretudo, aprendi. E essa lição eu reparto, que, na verdade, o que importa, antes que a vida apodreça, é trabalhar na mudança do que é preciso me dar. Cada um na sua vez e cada qual no seu lugar. Pessoal, devido ao horário, nós vamos dar por encerrado. Eu queria novamente agradecer muito a presença de cada um de vocês e principalmente a honra de termos tido aqui o professor Juan Carlos Crespo, historiador e escritor boliviano. Um dos maiores nomes da literatura hispânica hoje no mundo, Arturo Corcuero. E o poeta, merecedor de todos os adjetivos, Tiago de Mello. Muito obrigado. Obrigado, Cine Amazônia, obrigado, Jurandir, Fernanda, toda a equipe.